Depois da vitória sobre a equipe do Ceará, os jogadores do Internacional se reapresentaram na tarde desta quinta-feira no CT Parque Gigante. A atividade teve um treinamento coletivo entre o time sub-20 e a equipe reserva do Internacional. Foi marcada também pela aparição daqueles jogadores que tiveram uma virose e ficaram de fora da última partida pelo Campeonato Brasileiro, em um dia onde o Inter iniciou uma investigação para tentar identificar o que deu de errado para que eles tenham contraído esta virose. Mikael, envolvido em uma polêmica durante a semana, treinou, fez gol, mas preocupou. Com uma entorse no tornozelo direito, ele teve que sair de muletas e vira uma grande dúvida para o restante da temporada, enquanto o centroavante, que pertence ao Internacional, faz gol no Coritiba. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo desta quinta-feira. E eu começo falando sobre a atividade desta tarde no CT Parque Gigante. Eu estive por lá e acompanhei a reapresentação dos jogadores depois da vitória sobre a equipe do Ceará pelo placar de 2-1. Importante, os 3 jogadores que ficaram de fora de última hora da partida de quarta-feira, o Johnny, o Bustos e o Alemão, que tiveram uma virose, eles estiveram no gramado do CT. Não participaram do treinamento, é verdade, mas estiveram ali e estão bem, tá? São jogadores que devem ter condições, com certeza, de atuar na próxima quarta-feira contra a equipe do América Mineiro. Nesta sexta-feira mesmo, eles já devem voltar às atividades normais no CT Parque Gigante. O Inter vai abrir e está abrindo uma espécie de investigação para tentar identificar o que deu de errado, por onde esses jogadores tiveram uma virose. E é importante ressaltar isso. Os restaurantes, todos os restaurantes, mas em especial restaurantes que servem equipes de futebol profissional, como é o Internacional, os hotéis que servem o Internacional, eles têm controles, tá, sanitários. E toda janta, todo almoço, eles pegam amostras para depois testar se tem algum tipo de coisa errada ou não. Se foi na comida, vai aparecer, mas pode ser de muitas outras variáveis que não seja comida, pode ser uma água, pode ser algum outro elemento, e o Inter está tentando entender, mas sabe que é mais ou menos procurar uma agulha num palheiro. Tá todo mundo bem, mas nenhum jogador sentiu essa virose, só mesmo o Bustos, Johnny e Alemão, e esses mesmo já estão bem, devem voltar a treinar normalmente nessa sexta-feira. Mas, obviamente, e a gente até brincava no bastidor do CT Parque Gigante, não foi nada sério, não foi nada grave. O que pegou foi o momento, foi bem no dia de um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o treino, tá? Que foi de um treinamento coletivo do time sub-20 do Internacional contra os reservas. O time sub-20 estava ali escalado com um goleiro que era o Daniel, mas enfim, os jogadores de linha. O Alanis, aí Samuel e Lucas Ria, zaga, Rangel na lateral esquerda. O meio-campo tinha Alex, Luiz Felipe e Gustavo. Alisson de um lado, o Mateu do outro e o Luca na frente. E aí o time reserva tinha o Everton, Igor Gomes, Roberto e o lateral esquerdo Tauan Lara. Kaique Rocha de volante, Matheus Dias e Lucas Ramos. De um lado, Maurício, de outro lado, Gustavo Maia, na frente, o Mikael. Esse era o time dos reservas do Internacional que atuou nesse treinamento que aconteceu no CT Parque Gigante. Depois entrou Tyson, entrou David e tudo mais. E quem chamou a atenção nessa atividade foi o Mikael, tá? Por 2 fatores. A gente até observando o treino brincava que o Mikael, talvez nos vídeos de todo mundo, seria o destaque pelo que jogou. Ele marcou um belo gol de cabeça logo no começo da atividade, um cruzamento do Tauan Lara, ele subiu entre a zaga e cabeceou para o chão, um bonito gol. E a gente brincava, todo mundo vai dizer que o Mikael é o destaque do treino. Só que minutos depois, ele se tornou destaque aí por uma preocupação. Uma jogada onde ele parte para cima do zagueiro, tá? E aí em uma dividida ele acaba torcendo o pé. E foi uma entorse muito feia, tá? No tornozelo direito do Mikael. E aí a gente acompanhou cerca de 20 minutos
de muita tensão e de muita agonia do Mikael e dor. O tornozelo dele começou a inchar, ele sentia muita dor, se contorcia de dor, colocaram gelo e ele não conseguia se levantar de onde ele estava para ir caminhando para o banco de reservas ou até mesmo para as dependências do CT. E ele ficou muito tempo parado no chão, com a atividade rolando até, inclusive. Ele foi arrastado, literalmente, para o lado de fora do campo, ficou ali com os cuidados do pessoal do departamento médico, mas não conseguia se levantar. Tanto que uma cadeira de rodas foi solicitada. E aí ele sentou na cadeira de rodas e ele ia sair de cadeira de rodas. Só que a cadeira de rodas não conseguiu se locomover no gramado, porque é uma roda fina, gramado fofo. Se você tentar subir numa cadeira de rodas e andar no gramado, você não vai conseguir. E aí ele se levantou da cadeira de rodas e foi de muleta, com muitas dificuldades até para estar de muletas, o Mikael. E aí ele atravessou um campo, veio um carro pelo gramado e buscou ele para levar ele para o CT Parque Gigante, para as dependências internas, onde ele seria reavaliado pelo departamento médico e levado para um hospital para fazer um exame de imagem, porque preocupou bastante. Foi uma cena bem complicada, tá, para o Mikael, e que gerou essa preocupação. O Inter vai divulgar um diagnóstico em relação a esse jogador na manhã dessa sexta-feira, ao que tudo indica. O pessoal do Revista Colorada apurou que a situação não é tão séria quanto pareceu, e que o Mikael deve, nos próximos jogos, talvez já retornar a estar à disposição. Mas eu, vendo a cena, fiquei muito preocupado. E eu vou aguardar o boletim médico por parte do Internacional, que deve sair nessa sexta-feira pela manhã. Mas eu fiquei bem impactado pela lesão do Mikael, tá? E foi um lance de muita preocupação mesmo. Vamos ver quanto tempo o Mikael vai ficar de fora, se ele vai ficar de fora por um tempo significativo a partir desse boletim médico. Aliás, sobre o Mikael, eu gravei um vídeo nessa quinta-feira contextualizando uma porrada que o Mano Menezes deu nele na entrevista coletiva. E o Mano deu um recado muito forte para o Mikael. Eu convido vocês a assistirem aqui esse vídeo, é só clicar aqui em cima, tá? Ainda também nessa quinta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre Taison. No pós-jogo contra o Ceará, eu estava entrevistando o presidente Alessandro Barcelos, eu e outros colegas, e o Taison passou na zona mista e mandou um recado pro presidente. Fala que eu vou renovar, presida, fala que eu vou renovar. E aí eu conto um pouco como está o ambiente do Taison, que está bem melhor do que já esteve em outros momentos, tá? E existe sim a chance dele renovar o contrato com o Internacional. É só clicar nesse link aqui também para assistir. Para fechar, o Coritiba enfrentou a equipe do Fortaleza nessa quinta-feira e perdeu 3-1 lá no estádio do Castelão. E por que isso é destaque aqui? Porque o Matheus Cadorini, jogador do Internacional, jovem das categorias de base, marcou o gol que descontou o placar para a equipe do Coritiba. Gol cara a cara com o goleiro, meteu na saída e um abraço. O Matheus Cadorini tem contrato até o final de 2023, tá? É um jovem jogador, o Matheus Cadorini, ele é 2001, ele tem 21 anos de idade, e que conseguiu se encaixar de alguma maneira, sendo uma peça útil para o Coritiba. Vai ficar no Coritiba na próxima temporada, diferente do Bruno Gomes, que tem contrato só até o fim desse ano, e o Inter deve aproveitar no ano de 2023. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu quero já convidar vocês a apostarem no jogo do Grêmio nessa sexta-feira, que é uma partida que não vale muita coisa, né? Que o Grêmio já subiu, mas vale para a gente fazer uma fezinha, né? O Grêmio enfrenta o Tombense, a odd do Tombense é menor, o Tombense é o favorito, 2,33. Odd do empate 3,1, odd do Grêmio também 3,1. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!